Vamos lá para fora do Brasil agora, que tal? Para receber o nosso analista de internacional, Ivan Kleber, diretamente de Londres. Bom dia, Ivan. Seja muito bem-vindo, muito bom tê-lo conosco mais uma vez. Bom dia, Daniel. Uma saudação especial a você, aos colegas de bancada aqui, principalmente a toda a nossa audiência que está aí, ó, sentando o dedo no like, tenho certeza disso. Bem lembrado. Agora uma coisa, tá menos calor aí hoje ou não? Hoje está inverno, tá 33, comparado 33. com ontem, está inverno. Tá até gostoso hoje. Tá um Estou na pouco beira do melhor rio que aqui, tá bem gostoso. Um pouco melhor do que ontem, né? Com os 38 graus. Muito bem. Isso. Ivan, vamos começar falando sobre o caso do brasileiro Eric Ferreira Soares, de 23 anos de idade, que foi capturado por forças russas durante a guerra na Ucrânia. O brasileiro participa do conflito depois de ter recebido uma promessa de trabalho, que, segundo ele, não foi cumprida. Ele é natural de Castanhal, no Pará, e relatou que ele foi enviado para a linha de frente. Quais outras informações você tem a respeito desse caso aí, desse brasileiro? Como é que ele foi capturado, você sabe? Daniel, ele foi capturado, obviamente, em uma operação militar ali da Rússia. E o que acontece? Quando você vai para a Ucrânia em um período de guerra como esse, a chance de você, de alguma maneira, ainda mais na faixa etária dele, ser envolvido no conflito é muito grande. A Ucrânia, Daniel, na tentativa de aumentar o seu exército, eles têm um programa, inclusive, de recrutamento de mercenários. A Rússia também faz isso. Todo conflito no mundo, por isso que existem os grupos mercenários. Mas a Ucrânia elevou essa questão, ampliou mais o recrutamento. No início da guerra, a expectativa da Ucrânia era que algum outro país enviasse tropas para ajudar a Ucrânia. Isso até hoje não aconteceu. No máximo, os países forneceram serviço de inteligência. Então, do mesmo jeito que a Rússia leva cubanos para combater do lado dela, né, e norte-coreanos, a Ucrânia também precisava, de alguma maneira, aumentar o seu esforço militar. E, olha só, Daniel, eu tenho informações da linha de frente que muitos brasileiros se inscreveram nesse programa de mercenário. Eu não sei se é o caso específico aqui do Eric, mas muitos brasileiros já se inscreveram, participam e posso dizer que são, assim, elogiados. Os brasileiros que combatem ao lado da Ucrânia são fortemente elogiados pelo seu desempenho na linha de frente. O caso do Eric, parece que ele buscava uma outra alternativa de trabalho e acabou parando na linha de frente. Agora ele está lá como prisioneiro da Rússia. De 3 em 3 meses, geralmente acontece uma troca de prisioneiros entre a Rússia e a Ucrânia. Espero que ele consiga entrar na próxima troca de prisioneiros e poder voltar para casa, Daniel. Agora, Ivan Kleber, uma das informações de maior repercussão nas últimas horas: 2 terremotos de magnitudes 7,2 e 7,5 atingiram a Venezuela. Pelo menos 32 pessoas morreram e 700 ficaram feridas. Houve desabamentos de edifícios na capital Caracas e em outras cidades. Que catástrofe terrível! Você tem mais informações para a gente, atualizações a respeito desse terremoto, Ivan? Simplesmente o maior terremoto na Venezuela em 126 anos. Um terremoto semelhante como esse foi registrado no ano 1900. Esses números que foram apresentados pela Delcy Rodrigues, infelizmente, nas próximas horas serão atualizados para bem mais. Inclusive, organismos americanos que monitoram terremotos pelo mundo acreditam que o número de mortes, Daniel, pode chegar a 30 mil. E pode superar, inclusive, o número de 30 mil. Ou seja, nós estamos falando de uma cidade pequena, médio porte, que pode ter perdido a vida aí nesse terremoto trágico. E vários países já se colocaram à disposição de ajudar a Venezuela, os Estados Unidos em primeiro, mas também a União Europeia, através de um pedido da primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, de ativar um mecanismo europeu de apoio a países que sofrem com terremotos, né? A China também declarou seu apoio e o ministro das Relações Exteriores de Israel disse que já está entrando em contato com as equipes para que Israel também possa enviar um apoio à Venezuela. No caso, Daniel, acho que as pessoas vão lembrar, Israel enviou uma equipe para quando aconteceu aquela tragédia de Brumadinho. Seria algo semelhante, né? Aquela equipe que trabalhou ali no Brasil também, eles têm esse know-how de trabalhar em situações como essa, críticas, para tentar encontrar pessoas com vida. As próximas horas, elas são muito importantes, porque nós estamos falando aí de um número que pode chegar a 30 mil mortes, mas neste momento, Daniel, as informações que chegam da Venezuela é que muitas pessoas com vida estão debaixo dos escombros. Então é por isso que todo esse apoio
internacional agora é necessário para que se salve o maior número de vidas possíveis, né? A infraestrutura do país foi atingida, o aeroporto de Mequetias está fechado, realmente foi um cenário de guerra e nas próximas horas, possivelmente, nós teremos outros tremores de terra ali na Venezuela, porque é comum, quando acontece um terremoto tão grande quanto esse, nas horas seguintes, ter outros tremores um pouco menores, mas, infelizmente, isso está previsto. Inclusive, Daniel, algumas cidades brasileiras também sentiram esse tremor. Belém e Manaus, capital, né, da Amazonas e Pará, também registrou-se ali um tremor, obviamente menor que o da Venezuela, mas como nós estamos acompanhando pelas imagens aí, de fato, uma tragédia que aconteceu no país vizinho ao Brasil, Daniel. A presidente interina da Venezuela, inclusive a Delcy Rodrigues, ela trouxe a atualização sobre o número de pessoas que morreram. Segundo ela, 164 pessoas morreram, outras 971 ficaram feridas depois desse forte terremoto, esses 2 terremotos que atingiram o país na noite dessa quarta-feira, ali na costa norte da Venezuela, que foi atingida. Daqui a pouco a gente vai trazer mais atualizações aqui durante o Jornal da Oeste, primeira edição, com você, Ivan Kleber, e também nos nossos demais telejornais. Mas agora o Marcelo Suano vai trazer uma outra questão para a nossa conversa contigo. Diga, Suano. Ivan, bom dia. Sempre um prazer poder ouvir as tuas análises, os teus esclarecimentos. É interessante, tratando do Irã, o presidente do Irã, por favor, me corrija a pronúncia, acho que é Massoud Pezeshkian, que é o nome do presidente do Irã. Ele fez uma proposta, lançou uma proposta de que haveria ou gostaria de ter uma aliança militar dos países do Oriente Médio, ou seja, juntando os persas, que são os iranianos, com os árabes, para produzir um mecanismo de defesa coletiva. Basicamente, isso é segurança coletiva. Esse é o espírito que está regendo essa proposta. Eu gostaria que você explicasse melhor se isso é concreto, como se configuraria e, o mais importante, quem é o inimigo para ter uma defesa comum, juntando árabes e persas, baseados apenas no princípio de que são muçulmanos, trazendo outro ponto. Que muçulmanos são esses? Uns são sunitas e o Irã é xiita, que sempre estão em confronto. Poderia esclarecer melhor para a gente? Bom dia, professor Marcelo Suano. Olha, acho que sua pronúncia está correta. Pezeshkian, nome do presidente iraniano. Nessa proposta, entre aspas, tem uma provocação aos Estados Unidos, porque a propaganda agora do regime iraniano é de que os Estados Unidos não conseguiram defender os países do Golfo justamente dos ataques iranianos. Então, o Irã provoca dizendo, olha, os Estados Unidos não conseguiram defender vocês, venham para o nosso lado que nós os defenderemos. E o inimigo seria Israel, professor Marcelo. Então, a ideia de uma coalizão muçulmana contra Israel não é a primeira vez que ela é feita na história. Israel já nasce, né? O primeiro dia de existência do Estado de Israel, como nós conhecemos hoje, já foi com guerra. E o regime iraniano, então, estaria tentando cooptar para o seu lado, né, esses países do Golfo, que são muito ricos, mas que não têm uma capacidade de se defender. Isso ficou bem claro nessa guerra, né, entre março e abril. Os países do Golfo investiram muito em luxo, em prédios bonitos, em torneira de ouro, mas em capacidade militar ali para defender todo esse luxo, eles deixaram a desejar. Então, o Irã estaria fazendo essa provocação aos países do Golfo. Agora, como o professor bem lembrou, nós temos uma divisão profunda ali de séculos entre xiitas e sunitas. Não é tão simples assim, no momento de crise, simplesmente sentar ao redor da mesa agora e dizer, não, vamos todo mundo do mesmo lado. As coisas não funcionam assim, e eu vejo essa proposta do presidente iraniano mais como uma provocação aos Estados Unidos e a Israel do que propriamente uma proposta séria para que ela possa ser levada adiante. Eu, no momento, ainda acho muito prematuro para a gente falar de uma aliança entre os países do Golfo e Israel e o Irã. O máximo que pode acontecer ali é uma normalização das relações no primeiro momento, mas daí uma aliança militar eu acho um pouco mais complexo.